Pastor Leonardo, nós estamos vivendo uma vida muito difícil. Esses dias eu estava lendo que a psicologia foi uma das últimas faculdades a serem aceitas. Até poucos anos atrás, coisa de alguns anos atrás, a psicologia não era aceita como um curso superior. As pessoas estudavam, mas não havia formação para isso. Hoje, as faculdades de psicologia estão superlotadas de pessoas porque o excesso de contingente de pessoas doentes emocionais no mundo são mais do que as pessoas doentes fisicamente. Então, os irmãos acreditam que tem mais pessoas com problema psicológico e emocional do que com problema físico. O problema emocional é pior que o câncer. É pior que o coronavírus. É pior do que qualquer outro tipo de doença. O índice de suicídio, destruição familiar, loucura, psicose, fobias, é inumerável. As pessoas não estão tendo equilíbrio. Pessoas super inteligentes. Você vai encontrar pessoas que falam 2, 3 idiomas, pessoas que são formadas, pessoas que têm uma família boa, mas ele é doente emocional, porque ele não consegue ter um equilíbrio psicológico. As nossas pessoas, hoje nós lidamos com pessoas que para a gente conversar com elas, a gente tem que pisar, como diz em Minas Gerais, pisar em ovo. Você tem que tomar cuidado com o tom de voz que você fala, porque as pessoas se ofendem por nada. Tem gente na igreja ofendida com o olhar. Viu como a fulana olhou para mim? Hoje ninguém me abraçou. Hoje ninguém me cumprimentou. Nós nos tornamos tão carentes emocional que nós nos viciamos em palavras de autoajuda. Ou você acha que o coach está em alta? Por quê? Porque as pessoas querem ouvir que vai dar certo, que é hoje, que está acontecendo. Ai do pregador que pregar que não é hoje. Ai de quem falar que não é agora. E nós somos motivados pelo que ouvimos e viciamos nisso. E queremos o tempo todo ouvir palavras que massageiam o nosso ego, que nos impulsionam. Isso é bom? Em alguns momentos, sim. Mas hoje eu vou apresentar para você um Jesus que muita gente nunca conheceu. Qual é o Jesus que as pessoas conhecem? O Jesus que cura, que liberta, que atende, que carrega no colo, que abraça, que tem dó, que tem misericórdia, que tem compaixão, que tem bondade, que não consegue ver o aflito sofrendo. Nós conhecemos esse Jesus, o Jesus que você grita e ele vem, o Jesus que você chora e ele enxuga a lágrima, o Jesus que você cai e ele logo te levanta. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Mas hoje eu quero te apresentar outra face de Cristo. Existem 3 palavras que desapareceram do altar. Diga comigo, provação. Diga comigo, provação, punição e morte. Provavelmente já faz alguns anos que você não ouve ninguém pregar que Deus mata. Mas a Bíblia diz que Ele mata. Mas ninguém prega que Ele mata. As pessoas só pregam que Ele faz viver. Você não vai ouvir mais dizer que Deus castiga, que Deus pune. Você não vai ouvir. Você só vai ouvir falar sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, como Deus é bom, é longânimo e misericórdia. Essas são as mensagens que nós ouvimos todos os dias. Você não vai ouvir dizer que Deus castiga, que Deus prova e que Deus mata. Isso desapareceu. Por quê? Porque o nosso público não aceita ouvir isso. Isso é inaceitável para uma geração que é manhosa, que é melindrosa, que é pirracenta, que é mole. Irmãos, eu estava me lembrando esses dias
que na minha época eu tinha uma monareta. Você lembra da bicicleta monareta? Ela tinha uns parafusos no meio do quadro, assim, ó. A gente descia o morro sem freio. Aí lá no barranco embaixo a gente caía. Saía um pedaço do joelho, uma unha do pé, um pedaço das costas, um taio na cabeça. A gente levantava, pegava a bicicleta e subia o morro de novo, para cair de novo. Hoje o menino cai e a mãe pega, põe ele na maca, liga para o SAMU, 192. Você percebeu que as pessoas fazem escândalo por nada? Hoje eu quero apresentar para você duas pessoas. Uma mulher completamente resiliente e um Deus que ainda prova. Não, diga pelo menos para dois irmãos, Deus ainda prova. Deus ainda prova. A Bíblia diz que Jesus sai de um lugar e vai para uma região. E Jesus vai para uma região que está fora dos limites de Israel. E vem uma mulher daquela cercania. A mulher ficou sabendo que Jesus estava na região dela. E ela veio até Jesus. Foi Jesus que foi até ela ou ela que veio até Jesus? Foi ela que veio. E a Bíblia diz que ela vem até Jesus, e como Jesus andava acompanhado de uma grande multidão, para se destacar, para Jesus ouvir, ela tinha que gritar. Porque se ela falasse, ela não seria ouvida. Acesso a Jesus ela não tinha. O povo não deixava. Era uma multidão muito grande. Então ela começa a gritar. E ela chama a atenção de Jesus com uma oração. E a oração dela é: Jesus, filho de Davi. Qual a oração dela? Só duas pessoas no Novo Testamento fez essa oração: Bartimeu e a cananeia. A expressão filho de Davi não é usada para ninguém a não ser para Cristo. Toda e qualquer pessoa da salvação é chamado no Novo Testamento de filho de Abraão, nunca de filho de Davi. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: este também é filho de Abraão. Jesus cura a mulher encurvada e diz: esta também é filha de Abraão, não filha de Davi. Porque a expressão filha de Davi era para o Cristo. Ninguém sabia quem era Jesus. Aquele povo que comia pão, comia peixe, era liberto de demônios, coxo que andava, cego que via, eles não sabiam quem era Cristo. A prova disso é que Jesus chama seus discípulos e pergunta: essa multidão que anda comigo aí, que eu liberto, que eu curo, que eu abençoo, que eu dou pão, que eu dou peixe, esse povo diz que eu sou quem? Ó, Jesus, esse povo diz que o Senhor é um profeta. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem, um diz que o Senhor é um curandeiro, o Senhor é um profeta. Cada um diz uma coisa. Jesus disse: e vocês? Vocês são meus discípulos. Vocês andam comigo. Para a multidão eu sou um profeta. E para vocês eu sou quem? Aí Pedro toma a dianteira e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: mas está revelando, Pedro? Está sendo usado em revelação? Pedro diz: por quê? Jesus diz: porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso. Para saber quem eu sou, precisa de uma revelação do Espírito. Aquela mulher, quando gritou, pastor Leonardo, Jesus, filho de Davi, ela tinha uma filha endemoniada em casa. Remédio cura demônio? Terapia cura demônio? Conselho de mãe cura demônio? Quando aquela mulher foi para onde Jesus estava, o Espírito revelou para ela: ele resolve o problema da sua filha. Ele é o filho de Davi. Ele é o Cristo. Aí ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Irmãos, essa mulher está fazendo tudo certo. Ela não cruzou os braços, ela não ficou em casa. Ela foi até Jesus. Ela está fazendo a oração certa. Ela está no lugar certo. Ela está falando com Deus certo. Sim ou não? Mas o texto diz: mas ele... repita alto comigo o que está na Bíblia. Diga comigo assim: mas ele... Não, grita: mas ele... não respondeu.
Espera aí, pastor. Então quer dizer que eu grito e ele não responde? Então quer dizer que eu saio da minha casa numa véspera de um feriado? Eu venho, como o pastor disse, direto do trabalho, eu venho suado, eu venho cansado, eu venho com dor no corpo. Porque as pessoas não querem entender que ainda existe uma prova chamada silêncio. E tem hora que você grita, chora, implora, suplica, chora de novo, grita de novo, suplica de novo. E a impressão que você tem é que o céu está fechado. É nessa hora que os manhosos desistem. Que Deus é esse? Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Por que Ele não responde? Por que Ele não atende? Por que eu não... Era para mim ter gritado aqui e Ele ter gritado de lá. Jesus não respondeu nada. Sabe o que a mulher fez? Olha para o teu irmão e diga para ele: continua orando. Não, espera aí, olha para mim, eu chego lá, eu vou te ajudar, mas olha aqui para mim. Jesus respondeu e a mulher continuou orando. A mulher conseguiu passar por um processo chamado silêncio de Deus. É um tempo que Deus não explica, Deus não fala por quê, Deus não fala para quê, Deus não fala onde, Deus não fala como, Deus não fala quando. A senhora vem para o círculo de oração, ajoelha. Oh Deus, oh Jesus. A senhora está certa. A senhora fez a oração certa. A senhora está no lugar certo. Quando não é prova, você grita e ele vem. Você grita e ele responde. Mas quando é prova, é silêncio. Ele não explica nada. E você não entende nada. Você sabe por que nós passamos por essa crise que nós passamos? Porque nós queremos entender Deus. Você quer entender Deus? Você está correndo o risco de morrer doido dentro de um manicômio. Porque Deus a gente não entende. Deus a gente aceita. E a mulher está gritando: Jesus, filho de Davi. E ele em silêncio. Entrou gente aqui essa noite que não está entendendo nada. Até agora Deus não falou onde. Até agora Deus não falou como. Até agora Deus não falou por quê. Até agora Deus não falou para quê. Agora sabe o que deixa Deus interessado em você mais do que Ele já é? É que você está aqui de novo. É que você cantou de novo. Você orou de novo. E você diz: enquanto a resposta não chega, Deus vai me tolerando, porque do ciclo de oração eu não saio. Do altar eu não saio. Da vigília eu não saio. Do monte eu não saio. Da oração eu não saio. Se Ele não quiser me responder hoje, quarta-feira eu volto. Domingo eu volto. Na escola dominical eu volto. E na próxima consagração eu volto. E na próxima vigília eu vou estar aqui de novo. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Decalabaia, Súria. Isso, não, levante as duas bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Balança o ombro do teu irmão e diga para ele assim: pirraça com Jesus não funciona. Não, balança ele e diga: pirraça com Deus não funciona. Se eu fosse você, eu continuava cantando. Se eu fosse você, eu continuava orando. Se eu fosse você, eu continuava no propósito.